Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Diz assim a palavra: Em outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando. Ora, havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se o curaria no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão ressequida: Levanta-te e põe-te em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o médico, o noivo e o Senhor. Nós vamos falar sobre essas três metáforas que Jesus Cristo comparou a si mesmo neste episódio que nós acabamos de ler. Meus irmãos, Jesus Cristo viveu numa época em que havia várias seitas religiosas em Israel. Entre elas, a seita do farisaísmo, que surgiu de um grupo chamado Hassidim, na época dos Macabeus. Os irmãos não vão encontrar esse livro na Bíblia. O livro dos Macabeus tem na Bíblia Católica, o primeiro e o segundo livro. Embora o segundo livro é um livro apenas específico, mas o primeiro livro de Macabeus é um livro histórico que conta desde a época que os judeus estavam nos domínios do Alexandre o Grande, o imperador grego, e depois passou para vários outros generais, e depois desses generais, os seus descendentes foram governando, mesmo que dividido em 4 regiões, mas o povo de Israel ficou subjugado ainda de 2 povos, os sírios, que eram os seleucidas, e dos egípcios, que eram os ptolomeus. E houve uma época em que um rei seleucida, chamado Antíoco Epifânio, ele invadiu o templo em Jerusalém, profanou este templo, sacrificando uma porca no altar, erigindo uma estátua de Zeus dentro do templo. E havia uma família em Israel nessa época chamada a família dos Macabeus, foi assim apelidada, Macabeu quer dizer martelo. E eles eram homens que seguravam as tradições judaicas e não se curvavam para os gregos naquela época. Então houve muitas batalhas entre os Macabeus e os exércitos sírios, que eram estes exércitos seleucidas, E os fariseus surgiram nesta época. Primeiramente, eles eram chamados de Hassidim, que quer dizer os santos, os separados. E depois, eles foram chamados de Perushim, no hebraico, que deu origem à palavra fariseus, como nós conhecemos. Eles eram estudiosos da lei, da Torá, das tradições orais. Eles diziam que, assim como Deus deu a escrita para Moisés, Deus também deu a fala. Deus também deu uma tradição oral, ou seja, havia algo que não foi escrito, que Deus também passou para Moisés, e Moisés passava para o povo de Israel, seus filhos e assim por diante, até chegar na época deles, onde eles resolveram escrever isso daí. Então, a tradição oral também passou a ser escrita. Quando ela passou a ser escrita, os fariseus estudavam muito essas tradições orais, de onde então nós encontramos várias coisas no Novo Testamento que eles observavam, como por exemplo, não podiam comer sem lavar as mãos, senão seriam cerimonialmente impuros, e outras coisas que eles observavam, Os jejuns, 2 vezes por semana, segunda e quinta, enfim, todas estas coisas foram, segundo eles, transmitidas oralmente, porque não estava escrito na lei mesmo de Moisés.
Mas eles viviam realmente separados da comunidade ou das pessoas comuns em Israel, para que não se contaminassem cerimonialmente. Os fariseus tinham umas frases muito fortes. Toda vez que os fariseus passavam próximo a um gentio, eles viravam o rosto e cuspiam. Os fariseus oravam todo dia de manhã: Senhor, graças te dou, porque não nasci escravo, gentio e nem mulher. Os fariseus tinham frases realmente consideradas fortes, né? Principalmente para a nossa época, em que qualquer frase é forte. Numa época em que a verdade é diluída, como nós vivemos, se você disser a verdade sobre qualquer coisa, então as pessoas se ofendem. Naquela época, então, nem se fala. Os fariseus, eles tinham realmente um separatismo, né? Um apartheid, vamos dizer assim. Eles eram totalmente segregados de todas as outras pessoas para não se contaminar com qualquer coisa impura que eles pudessem ou viessem a tocar ou ser tocados. Fariseus famosos no Novo Testamento foram Nicodemos, Gamaliel, que era neto de Hillel. Hillel foi um homem que tinha uma escola rabínica na época que Jesus era criança. E Gamaliel era neto deste homem, e Paulo, né, o mais famoso fariseu do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Estes homens eram perseguidores de Jesus. Flávio Josefo diz no seu livro de História dos Hebreus que os fariseus, na época de Jesus, chegavam a um número de 6.000. Eles não podiam passar deste número. E eles eram perseguidores de Jesus, estavam espalhados em todos os lugares, eram frequentadores e ensinadores da sinagoga. E eles consideravam Jesus um rabino sem credenciais. Os fariseus não consideravam Jesus como um rabino que realmente pudesse prestar atenção nele. Embora Nicodemos se interessou por seus sinais, os irmãos sabem que no capítulo 3 de João, ele chega a dizer que Jesus Cristo era de fato um mestre vindo da parte de Deus por causa dos sinais que Jesus fazia. Como os irmãos sabem, os judeus procuravam sinais. Por isso, como Jesus operava sinais, então este homem, Nicodemos, achava que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus, não da parte dos homens, porque Jesus não estudou nas escolas rabínicas de sua época. Jesus não se formou como um rabino, deveria estudar muitos anos para se formar num professor. Jesus não. Então, logo após ele ter saído das águas do batismo, ele já foi chamar discípulos, ao contrário dos mestres daquela época, que eram os discípulos que eles procuravam. Os discípulos é que procuravam os mestres. Eu posso te seguir? Eu posso te seguir? E Jesus não, Jesus foi o contrário. Ele foi até os discípulos e disse: segue-me. Então, eles jamais davam qualquer credibilidade a Jesus. Antes, procuravam achar alguma coisa em Jesus que pudesse tirar sua credibilidade, fosse em alguma palavra, em alguma conduta, mas nunca lograram êxito sobre isso. Então nós veremos neste sermão como Jesus utiliza 3 figuras, 3 metáforas a respeito de si mesmo, sobre 3 embates que ele teve com os fariseus, que tentaram levantar alguma acusação contra o nosso mestre. As 3 figuras, ou as 3 metáforas são o médico, o noivo e o Senhor. E este é o título da nossa mensagem: o médico, o noivo e o Senhor, porque são as 3 metáforas, as 3 figuras que Jesus usou contra os fariseus nos embates que eles tiveram contra ele. E os fariseus, como rabinos que eram, conheciam muito essas 3 figuras. A figura do médico, mesmo sendo usada de forma espiritual, eles sabiam o seu significado. A figura do noivo, como João Batista uma vez mesmo utilizou isto para os discípulos de alguns fariseus que foram perguntar para ele: tu és o Cristo? E ele falou: não, eu não sou. O Cristo é o noivo, eu sou o amigo do noivo. Então, os fariseus conheciam muito a figura do noivo, mesmo sendo usada metaforicamente, não literalmente. E também a figura do Senhor, porque não era algo novo para os fariseus o que Jesus falou a respeito dessas 3 figuras. E é sobre essas 3 figuras que nós vamos falar hoje. Todas essas 3 figuras, o médico, o noivo e o Senhor, Jesus Cristo não só debateu com os fariseus acerca disso, como também mostrou em uma forma prática sobre a vida daquele homem que tinha a mão ressequida. Então vamos lá. Primeira figura, o médico que cura os pecadores. Volte ao capítulo 5,
a partir do versículo 27. Depois disto, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médico os sãos, e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Veja aqui. Aqui está a primeira figura. Jesus coloca-se como médico, mas não para curar enfermidades físicas. Ele mesmo diz no verso 32, eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Isto mostrava que a doença do homem ao qual Jesus veio curar é a doença do pecado. E este homem chamado Levi é Mateus. O próprio Mateus, no capítulo 9 do seu evangelho, quando ele escreve sobre o chamado de Jesus à sua vida, ele dá o seu nome de Mateus. Havia um homem, cobrador de impostos, ou na sua Bíblia pode estar um publicano chamado Mateus. Aqui ele é chamado de Levi. Geralmente os homens da Bíblia tinham dois nomes, O outro nome de Mateus era Levi. E aqui Lucas coloca por este nome. E aquilo que Jesus quer mostrar como médico, porque foi esta a primeira figura, a primeira metáfora que Jesus usou, é que Jesus Cristo, ele veio para os pecadores mais desprezíveis. Os irmãos sabem que os fariseus colocaram na cabeça dos judeus de sua época que os piores pecadores eram os publicanos, eram os cobradores de impostos, porque além de ser pessoas que cobravam os impostos dos judeus para entregar a Roma, reconhecendo a soberania romana sobre si, algo que os judeus jamais aceitariam, os cobradores de impostos, eles além disso, ainda cobravam juros, cobravam mais caro para poder tirar o seu sustento. Então eles eram desprezíveis aos olhos dos judeus, e Jesus Cristo passa numa coletoria, numa alfândega, vê ali sentado um cobrador de impostos chamado Mateus ou Levi e diz para ele: segue-me. É provável que este homem, se ele ajoelhasse diante de vários fariseus, rabinos de sua época e dissesse: deixe-me segui-lo, todos eles diriam: não, você não pode me seguir, você é um traidor da nossa pátria, você é um cobrador de impostos, você não pode me seguir. E Mateus estava parado ali em sua coletoria. Jesus é que chegou e disse: segue-me. E você vê o que ele fez? O que este homem fez, no verso 28 diz: ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. A Bíblia não diz nenhum diálogo de Jesus com Mateus. A Bíblia não fala que Jesus tentou convencer Mateus de que segui-lo era melhor do que cobrar impostos. Não. Em nenhum dos evangelhos. Todos os 3 evangelhos que relatam o chamado de Mateus, Mateus 9, verso 9, Marcos 2, 13 e 14, você nunca vai ver nenhum diálogo de Jesus com este homem tentando convencê-lo de que segui-lo era melhor do que cobrar impostos. Não. Todos 3 evangelistas sinóticos narram a mesma coisa. Jesus passou na alfândega de Mateus e disse para ele: segue-me. Ele levantou, deixou tudo e o seguiu. Você sabe o que devia haver em Jesus que cativava as pessoas? O que devia haver neste mestre, rejeitado pelos rabinos de sua época, mas que ele olhava nos olhos de alguém que ele queria que fosse seu discípulo e dizia: segue-me. Que poder é este nas palavras? O poder das palavras de Jesus era porque ele próprio era a palavra, ele próprio era o verbo. Então ele olhava nos olhos da pessoa e ao falar: segue-me, as palavras entravam no coração do indivíduo e transformava para que ele pudesse seguir a Cristo. Jesus não precisava de uma enorme pregação para fazer isto. Uma simples palavra podia fazer isto. Agora veja a reação de Levi. 29, fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Veja que este homem,
ele ofereceu a Jesus Cristo um grande banquete. Oferecer um banquete naquela época já era algo maravilhoso, mas aqui o texto é claro que ele ofereceu um grande banquete. Ele ofereceu algo que era fora do comum para oferecer para alguém que ele realmente gostasse e se importasse. E a Bíblia diz isto. E o que Mateus está demonstrando aqui? A verdadeira gratidão do maior dos pecadores. Assim como no capítulo 7, no versículo 47, nós lemos sobre uma mulher pecadora que entrou na casa de Simão, o fariseu, que havia chamado Jesus para jantar em sua casa. Esta mulher entrou subitamente, chorou aos pés de Jesus, soltou seus cabelos, secou as lágrimas que haviam molhado os pés do nosso Senhor com seus cabelos e derramou perfume sobre os pés dele, beijava os pés do nosso Senhor. Então Simão, que havia sido anfitrião de Jesus naquela noite, ele ficou pensando mal de Jesus, falou: se ele fosse profeta, sabia que esta mulher é uma pecadora. Mas Jesus contou uma parábola para ele, dizendo: 2 homens deviam ao outro, e eles não tinham o que pagar, um devia 500 denários e o outro 50. Mas aquele homem perdoou os 2, qual dos 2 o amará mais? E Simão respondeu que devia mais, e Jesus falou: muito bem, você julgou bem. Realmente, esta mulher, versículo 47, eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quando o ser humano, o homem, se considera pouco pecador, ele não valoriza o perdão. Para ele, o perdão de Jesus é algo desvalorizado. Ele diz assim: tudo bem que ele me perdoou, mas eu não devia tanto. Mas essa mulher não. Essa mulher sabia o quanto ela devia. Essa mulher sabia a profundidade de seus pecados. Então, quando ela chegava diante dos pés de Jesus e chorava, aquele choro profundo era de reconhecimento do seu pecado, e que o seu pecado a levava para o fundo do poço chamado inferno. Não era apenas um pesar de consciência sobre os seus pecados que ela tinha praticado, não. Agora, Simão, que chamou Jesus para jantar lá, ele não se considerava tão pecador assim. Por isso ele não beijou Jesus quando chegou lá, que era costume dos judeus, receber com um beijo no rosto o seu hóspede. Ele não lavou os pés de Jesus, nem pediu um empregado, nem mandou um empregado lavar os pés de Jesus. Veja só. Por quê? Jesus está dizendo: Simão, você olhou para mim e não me viu como um grande salvador. Por quê? Porque você não se viu como um grande pecador. Este é o problema. As pessoas acham que o perdão de Jesus é algo a ser rejeitado porque eles não se consideram grandes pecadores. Se você não se considera um grande pecador, você não precisa de um grande Salvador. Então, o que este homem fez, voltando aqui em Lucas 5, verso 29, fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. O que isso significa? Significa que ele teve o mesmo pensamento daquela mulher. Ele disse assim: eu sou um grande pecador, eu sou um grande pecador, e eu tenho que agradecer imensamente a este homem que me perdoou. Agora veja, a murmuração dos fariseus, verso 30, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus. O que quer dizer a murmuração dos fariseus? Quer dizer que eles se consideravam santos, ou pouco pecadores. É o mesmo caso do fariseu Simão, que chamou Jesus para jantar na sua casa. Ele se considerava pouco pecador. Então, como eu estava dizendo, se você considera pequeno pecador, teu Salvador será pequeno, tua gratidão será pequena. Assim aconteceu com estes homens aqui. Agora Jesus está dizendo para eles: eu não vim para os impecáveis, mas outra coisa, eu também não vim para os pouco pecadores. Pouco pecador quer dizer, eu não vim para aqueles que acham que pecam pouco. Porque se você pensa que peca pouco, se você se enxerga desta forma, então não foi para você que Jesus veio. Jesus veio para os totalmente pecadores. Jesus Cristo disse assim, os sãos não precisam de médico, singular. Jesus não usou o plural aqui.
Ele estava falando dele mesmo. Eu sou o médico dos pecadores. Ele estava falando de si. Mas jamais Jesus Cristo é um médico para aquelas pessoas que pensam que são pouco doentes. Olha, eu estou gripado, mas eu não preciso de um médico. Em casa mesmo eu me recupero. Espiritualmente há pessoas assim. Elas falam assim, não, eu sou um escravo aqui. Eu não sou escravo da bebida. A hora que eu quiser eu paro. Eu não sou escravo do cigarro. Na hora que eu quiser eu paro. Eu não sou escravo do sexo. Na hora que eu quiser eu paro. E assim por diante. Ele vai colocando o pecado como se fosse algo tranquilo para ele. Jesus não veio para estas pessoas. Porque Jesus, ele sabe. Para Jesus todos são pecadores. Todos são doentes. Todos são mortos para Jesus. Mas só vão receber os cuidados medicinais de Jesus aqueles que assim se reconhecerem. Veja que a obra de cura deste médico não é apenas corrigir o coração do pecador, mas dar a ele um novo coração. As pessoas pensam que Jesus veio para isso. Não, Jesus veio fazer uma coisa até boa, ele veio reformar nosso coração. Não, Jesus não veio reformar, ele veio te dar outro coração. Se você acha que é bom o suficiente, ou é bom, mas só falta alguma coisa, um toque de Jesus, você está perdido, porque não há ninguém bom que Jesus possa completá-lo. Só existem mortos que Jesus tem que ressuscitá-los. Se isso não acontecer, Jesus não pode ser um complemento para a sua vida. Então, esta é a primeira metáfora que Jesus usa, de um médico, não é? A segunda metáfora que ele usa é de um noivo. Veja, verso 33, disseram-lhe eles quem? Os fariseus, os discípulos de João, que é João Batista, jejuam com frequência e oram, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Os fariseus estavam invocados com os discípulos de Jesus, obviamente por tê-los visto comer e beber na casa de Mateus, que havia se convertido. E os fariseus ali questionando sobre estas coisas, Jesus respondeu para eles o seguinte: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Esta é a segunda metáfora de Jesus. Ele diz, eu sou o noivo, e eu estou aqui. Está acontecendo espiritualmente uma festa de casamento, e você quer que as pessoas jejuem numa festa? É isso que vocês querem? Né? Os de João Batista jejuam porque João estava preso. João estava preso e seus discípulos estavam tristes. Eles jejuavam por motivo de tristeza. Agora, o próprio João Batista, no capítulo 3, verso 29 de João, do Evangelho de João, o evangelista, perguntaram para ele, tu és o Cristo? E ele disse, não, ele é o noivo, eu sou amigo do noivo. A minha função é levar a noiva até a porta dele, e daí para lá é com ele. A minha alegria já está completa, disse João Batista. Então João não era o noivo, mas Jesus sim. Então os discípulos de João tinham que jejuar, porque João não era o noivo. A festa de casamento da igreja não era com João Batista, a festa de casamento da igreja é com Jesus. É por isso que os discípulos de Jesus não jejuavam, porque Jesus está falando metaforicamente, ele está falando figuradamente de que ele é o noivo e de que agora ele presente. Não há motivos para tristeza, é motivo para alegria. Se é motivo para alegria, então vamos comer e beber. É isso que Jesus está dizendo. Mas e os discípulos dos fariseus? Eles jejuavam porque queriam parecer aos homens que jejuavam. Está lá em Mateus 6, 16 a 18. Jesus falou, quando tu jejuares, não façam como os hipócritas, que eles saem pelas ruas com seus cabelos desgrenhados, né, os seus rostos por lavar, para parecer aos homens que estão jejuando. Mas quando você jejuar, unge a tua cabeça. Normal, como todo dia, passa o óleo, seu cabelo brilhar, para você transparecer para as pessoas que você está alegre, mesmo jejuando. Olha que coisa interessante isso que Jesus fala lá em Mateus. Ele está dizendo o seguinte, meus discípulos não precisam jejuar porque eu estou aqui. O noivo está presente, há uma festa de casamento e na festa ninguém jejua. Na festa todo mundo come e bebe. Agora, Jesus está dizendo, dias futuros, 35, olha o verso. 35, dias virão, porém, está no futuro, em que
lhe será tirado o noivo, e então naqueles dias jejuarão. Veja, os dias futuros em que os discípulos de Jesus teriam de jejuar são os dias que compreendem entre a ascensão de Jesus e a sua parousia, o seu retorno. Então, desde que Jesus subiu ao céu até o dia de Jesus voltar, são os dias em que os discípulos de Jesus devem jejuar. Agora vamos lá. Jesus foi para o céu, não é verdade? Jesus não está fisicamente presente entre nós. Então temos que jejuar. Agora, por que então não jejuamos com tristeza? Porque Jesus disse em Mateus 6 que quando a gente for jejuar, nós temos que ungir a cabeça, temos que lavar o rosto, apresentar diante dos homens alegria, mesmo jejuando. Por quê? Porque embora fisicamente Ele não esteja presente entre nós, Ele está entre nós, em nós, pelo seu Espírito Santo. Portanto, o jejum do crente, mesmo Jesus ausente, é um jejum de alegria. Não é um jejum de tristeza. Por isso o crente não jejua e fica desfigurado. Por isso o crente não jejua e fica se mostrando santo diante dos outros. Olha como eu estou com fome. Olha, eu nem consegui lavar o rosto de tanta fome, de jejum. Não, o crente ao jejuar, ele diz assim: Senhor, Tu não estás presente fisicamente, mas estás presente espiritualmente. E eu jejuo por este motivo, porque o Senhor disse que quando não mais estivesse, deveríamos jejuar. Eis-me aqui jejuando. Mas o Senhor está. Então meu jejum é de alegria. Eu faço o que tinha que fazer, porque quando chegaram esses dias em que o Senhor foi para o céu, eu tenho que jejuar. Faço o que tenho que fazer, mas não faço com os motivos dos discípulos de João nem dos fariseus. João estava preso e ia morrer. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Está presente entre nós. Nosso jejum nunca deve ser de tristeza, jamais. Sempre de alegria. Então, o que Jesus Cristo diz para estes homens aqui? Ele fala de duas parábolas. Ele diz a parábola da roupa velha com remendo novo, e ele fala da parábola do vinho novo em odres velhos. Os irmãos já conhecem esta parábola, mas veja, Jesus continua a ideia. Ele havia falado do noivo, do casamento, essas coisas, e agora fala do vinho. Lembra que ele foi para um casamento uma vez e transformou água em vinho? Pois é, nas festas de casamento havia o vinho. Por isso Jesus continua usando a figura do vinho, a parábola do vinho novo em odres velhos, para estes fariseus entenderem uma coisa. E o que Jesus queria dizer para estes homens? Veja, vamos ler somente aqui do verso 37 até o 39. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos juntamente se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. O que Jesus está dizendo com isto? Primeira coisa, Jesus está dizendo que o odre, os irmãos sabem, aquele saco de couro, né, onde coloca-se líquidos para os viajantes do deserto ir bebendo, seja vinho, seja água ou outra bebida. Jesus está dizendo, o odre, o recipiente, ele tem que ser tão novo quanto o conteúdo. Porque se colocar um vinho novo em um odre velho, né, um saco de couro daquele já ressecado, assim que o vinho novo começar a fermentar, ele vai soltar os seus gases ali dentro e vai rachar o odre e vai perder o vinho e perde o odre. O que adianta? Jesus está dizendo a mesma coisa. Você não continua o evangelho com a lei, não tem como. Você não continua sua vida de santificação usando as tradições, usando a lei. Paulo diz a mesma coisa disso aos Gálatas. Ele diz, Gálatas insensatos, vocês começaram no Espírito e agora querem terminar na carne? Paulo está dizendo assim, vocês acham que o Deus que salvou vocês pela graça, agora exige que vocês voltem para a lei? Não. Quantas pessoas já disseram esta seguinte frase, nós somos salvos pela graça, mas temos que praticar depois a lei. Jesus diz, não, você não pega um vinho novo, que é a graça, o evangelho, e coloca num odre velho, que é a lei. Não, você vai perder os dois. O odre ressecado vai rachar, o vinho vai derramar e o odre vai se perder. Você coloca coisas novas
O vinho novo em coisas novas, em recipiente novo. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não posso colocar, eu vim trazer o evangelho, que é o vinho novo, eu não posso colocá-lo dentro de vocês, fariseus, porque vocês são odres velhos, vocês estão apegados à tradição. Se eu colocar o meu evangelho dentro de vocês, vai se perder tudo. Mas eu coloco o meu evangelho, sabe dentro de quem? Dentro de homens transformados, homens novos. Evangelho é o vinho novo, homens novos é o odre novo. Pessoas regeneradas são o odre novo. É isso, ambos se conservam. Você não dá evangelho para pessoas que querem viver a lei, não pode. Você dá evangelho para quem nasceu de novo. E o que Jesus quis dizer neste último verso, 39, ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, pois diz o velho é melhor. Jesus está dizendo, estes homens que nem os fariseus, acostumados com a lei, com a tradição, com as coisas tranquilas, eles não querem o evangelho, porque o evangelho fala de renúncia. Você já viu a diferença do vinho novo e o vinho velho? O vinho novo é mais ácido, ele espuma. O vinho velho, ele já é descansado, é um vinho mais doce, é um vinho mais tranquilo. E Jesus falou, não vim trazer doçura para este mundo, eu vim trazer coisa ácida. Eu vim trazer espada para este mundo. Eu vim trazer um evangelho que na hora de beber ele não é lá essas coisas, ele não é tão bom. E as pessoas realmente preferem o vinho velho, porque ele é mais sossegado. Mas o evangelho vai tirar você do sossego. O evangelho vai tirar o indivíduo da sua mordomia, tranquilidade, e vai dizer, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Isto aí é o sabor do vinho novo que Jesus está falando. O vinho novo incomoda, ele é ácido, ele é espumejante. Não é doce e tranquilo como o vinho velho. Então, as pessoas que se acomodaram às tradições nunca vão preferir o evangelho. Por que você acha que as igrejas estão mudando a forma de pregar o evangelho? Por que vocês acham que os pastores estão agora virando coach? Eles estão pregando coisas bonitas, maravilhosas, eles estão dando vinho velho, vinho doce para as pessoas, porque é muito mais fácil de tragar, de descer, mas o evangelho puro, pleno como ele é, incomoda. E Jesus está dizendo, não, eu não vou colocar o evangelho em odres velhos, não, eu vou colocar evangelho em gente nova, regenerada. Mateus é um exemplo. E o outro exemplo é este homem que ele curou a sua mão direita. Já vamos ver sobre ele. Finalmente, terceira metáfora que Jesus usa como Senhor. Ele se compara ao Senhor. Capítulo 6, verso 1 ao 5. Num sábado, Jesus passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e debulhando-as com as mãos, as comiam. Alguns dos fariseus lhes disseram, veja, os fariseus estão toda hora. Onde Jesus está, os caras estão. Jesus vai lá no campo das searas, os caras vão atrás. Jesus vem aqui na sinagoga, eles estão juntos. Jesus vai lá na coletoria, os caras estão atrás. Eles querem uma ocasião para derrubar Jesus. Agora veja, alguns fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Respondeu-lhes Jesus, nunca lestes o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, que somente aos sacerdotes era lícito comer, e os deu também aos que estavam com ele. Então Jesus lhes disse, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Primeiro ele é médico, segundo ele é noivo, agora ele é Senhor. E ele diz, veja, ele é médico de quem? Dos pecadores. Ele é noivo de quem? Da igreja. E ele é Senhor de quê? Todas as coisas. Este é o nosso Senhor Jesus. E agora ele diz assim, olha, os fariseus, por que isso não era lícito? É o pecado de colher para preparar comida aos sábados. Os judeus, até hoje, e algumas seitas que se dizem cristãs, que querem se misturar com o judaísmo, até hoje não preparam comida aos sábados. São proibidos de ligar, acender fogo, debulhar, essas coisas. Eles fizeram tudo com a mão. Você vê que eles não usaram ferramentas, fizeram com as mãos, e mesmo assim, os fariseus consideravam ilícito. Jesus, quando respondeu a eles, usou quem como exemplo? Davi, um homem admirado pelos fariseus. E Jesus disse que o sacerdote, nenhum sacerdote, negou
os pães da proposição para Davi. Eram pães que ficavam em cima da mesa, dentro do santuário de Deus, 12 pães, cada um representando uma tribo de Israel, e toda semana, todo sábado era trocado, todos aqueles pães, eram colocados novos pães, toda semana, e Jesus disse, nenhum sacerdote da época incriminou Davi por comer aqueles pães. Por quê? Porque Davi tinha necessidade. Os pães da proposição eram santos? Sim. Era só para os sacerdotes? Sim. Mas ali estava um homem com uma grande necessidade. Maior era a sua necessidade do que os trâmites da lei. Quando se importa em salvar uma vida, a lei tem que se abrir. E Jesus está dizendo isto para eles. Os meus discípulos estão com fome, então o sábado tem que ficar de lado, enquanto eles comem. E Jesus finaliza dizendo que Ele é Senhor até do sábado. Você viu essa expressão? O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Jesus Cristo está dizendo que Ele é Senhor dos cereais, Ele é Senhor dos pães, Ele é Senhor dos campos de trigo, dos campos, de plantação, Ele é Senhor dos discípulos, Ele é Senhor dos próprios fariseus, Ele é Senhor dos pecadores, Ele é Senhor da igreja, Ele é Senhor da vida, Senhor da morte, inclusive do sábado. É isso que Ele está dizendo para aqueles homens. É Ele que determina o que pode ou não fazer no sábado. Jesus Cristo, sendo Senhor do sábado, Ele que vai dizer, no sábado pode ou não fazer isto. E quem está nele, em Cristo, está protegido das incriminações da lei. Quem tem Jesus como Senhor, não precisa servir o sábado. É isso que Jesus está dizendo para aqueles homens. Então eu quero concluir o sermão desta noite dizendo isto para os irmãos. Jesus, quando chamou aquele homem da mão mirrada, Jesus estava querendo mostrar para os fariseus, na prática, que ele, Jesus, era médico, por isso curou aquele homem. Ele era noivo, por isso colocou aquele homem como seu discípulo, como igreja, seguidor de Jesus. E ele é Senhor. Aquele homem teve Jesus como Senhor de sua vida. Veja que Lucas, sendo médico, é o único dos 3 evangelistas que diz, no versículo 6, do capítulo 6, que o homem tinha a mão direita ressequida. Todos os outros evangelistas falam que ele tinha uma das mãos, mas não fala qual. E Lucas diz que era a mão direita. Como os irmãos sabem, a mão direita, ela sempre representou o trabalho. Ela sempre representou o poder da pessoa, o poder individual da pessoa. E este homem, se ele tivesse a mão esquerda ressequida, ele ainda poderia trabalhar na sociedade judaica com a sua mão direita. Mas tendo a mão direita ressequida, ele estava terminantemente incapaz em uma sociedade que não havia INSS para ele se aposentar por incapacidade, por invalidez. Ele estava vivendo sem trabalho. E Jesus mostra que Ele é Senhor, vai restaurar, Ele é médico, vai recuperar este homem, vai colocá-lo novamente em sua atividade, mas mais do que isso, vai trazê-lo para a sua igreja, portanto Ele é seu noivo, porque Jesus é o Senhor e noivo da igreja. E agora este homem é salvo porque ele tem um Senhor que o salvou. Então o que nós vemos aqui, Jesus perguntando para os fariseus, é lícito fazer no sábado bem ou mal? Você sabe que as pessoas confundem essa pergunta? Elas dizem, sabe o quê? Nós guardamos o sábado, não fazemos nada, mas se for para fazer o bem para alguém, nós fazemos. Elas confundem o que Jesus está dizendo aqui com uma boa ação de caridade. Jesus não está falando de ação de caridade. Jesus está falando de curar um homem, libertar um homem do poder do diabo, não só do poder da enfermidade, mas do poder do diabo, e trazer este homem para o meio dos salvos. Este é o bem. Que bem é que nós temos feito? Pregar o Evangelho. É isto que Jesus está dizendo. Os fariseus daquela época deveriam ser homens médicos. Eles não eram os homens da lei, eles não eram os que interpretavam a lei,
Não eram eles que davam o sentido do Antigo Testamento? Então eles deviam ser os médicos, não só daquele homem da mão mirrada. Ele devia ser os médicos de Mateus. Eles deviam ser os médicos das meretrizes, dos publicanos, mas nunca foram. O que eles faziam? Se afastavam. Quando eles viam um pecador, eles já se afastavam. Quando chegavam da praça, lavavam as mãos em cântaros, em vasilhas sagradas, 7 vezes, para não se contaminar com a impureza da praça. E Jesus está dizendo, vocês deviam ser médicos destas pessoas. No entanto, vocês não curam elas. Vocês acabam de quebrar. Mas eu sou o médico dos médicos. E eu faço não somente uma cura sobre a mão deste homem. Eu curo dos seus pecados. Portanto, eu não vou colocar o meu vinho novo em vocês. Jesus está dizendo. Então, isto aqui não foi só um milagre. O homem da mão ressequida não foi só um milagre, como muitas vezes nós lemos, né? Passamos nos evangelhos, olha que legal, Jesus chamou um homem aqui da mão ressequida e o curou diante de todas as pessoas. Que Jesus poderoso! Não, Jesus está dizendo, eu sou médico. Eu vesti este homem com vestes novas, como ele falou lá no verso 36. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova e costura numa veste velha. Se fizer isto, romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Jesus estava dando novas vestes para aquele homem a quem ele curou. Jesus, mais do que isso, deu a ele o novo vinho, porque o vinho antigo representava alegria. Aquele homem agora estava alegre, curado, ele podia trabalhar, mas também podia servir ao Senhor. E Jesus se tornou de fato o Senhor daquele homem. Assim como era Senhor do sábado. Então eu quero fazer algumas perguntas para nós. Qual tem sido a nossa posição perante os enfermos do pecado? Nós temos levado a eles o evangelho que cura, temos proclamado a palavra que ressuscita, temos lhes apresentado o médico que deu sua vida para salvar os que nele creem. Como estão os nossos jejuns de hoje? Jejuamos como tristeza, porque queremos alguma coisa de Deus? Ah, Senhor, eu vou jejuar para o Senhor me abençoar com isso, porque eu estou precisando disso na minha vida. É isto? Estamos tristes, como os discípulos de João Batista? Ou jejuamos para transparecer perante os homens, para recebermos os elogios dos homens, como os discípulos dos fariseus? Nós jejuamos porque nosso noivo foi embora, mas ele voltará para nos preparar um glorioso banquete. E nós estamos acostumados com qual vinho? O vinho do nosso tradicionalismo? Nos acostumamos a bebidas doces e tranquilas? Ou o Evangelho tem nos desafiado? Cada gole do Evangelho que você toma, você sente o ácido dele dizer assim para você, não fique tranquilo, você tem uma tarefa para fazer, você tem uma responsabilidade para fazer. É isto? Ou você está acostumado ao vinho doce, o velho vinho, tranquilo? Você tem tentado remendar as obras da lei com algumas coisas do Evangelho? Como disse Paulo aos Gálatas, você é daqueles que acha que começa pelo Espírito e termina na carne? Você começa pela graça, mas termina na lei? Tipo assim, ninguém pode ser salvo pela lei, mas quando a graça te salva, ela te faz voltar à lei para você cumprir a lei. É isso que você pensa? Você acha que Deus precisa da lei para te santificar? Aquele que começou na graça não pode continuar na graça? Nós temos visto os mandamentos da lei maiores do que o nosso Senhor? Ele disse, eu sou o Senhor até do sábado. Se ele disse isso, ele quer dizer, eu sou o Senhor da lei. Eu sou o Senhor de Moisés. Eu sou o Senhor do Antigo Testamento. Eu sou o Senhor de tuas obras. Então que Cristo nos conceda a sua libertação. Cada pecador que vem a Ele, reconhecendo o tamanho profundo, infinito de sua perdição, terá um coração mais infinitamente grato pelo perdão que recebe.
Eu rogo aos irmãos, não zombem e nem tentem paralisar um pecador arrependido que está experimentando sua libertação. E rogo também aos pecadores que me ouvem, não minimizem o seu pecado. Não achem que vocês são pouco pecadores. Jesus veio para os que reconhecem sua falência total e espiritual, e não para aqueles que se julgam melhores do que alguém que conhece pior do que si. Nós não podemos subir nas costas de ninguém para tentar nos apresentar diante de Deus como melhores do que aquele sobre quem nós subimos. Não. Nós somos tão falidos quanto eles. E este é o Senhor Jesus Cristo que se apresentou dessas três maneiras. Se Ele não fosse o teu médico, você continuaria morto. Se Ele não fosse teu noivo, você jamais poderia fazer parte da sua igreja. E se Ele não fosse teu Senhor, você seria condenado eternamente. Por isso, esta palavra para hoje: o médico, o noivo e o Senhor. É por causa dele que nós estamos aqui. Amém? Vamos orar. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra.